O Galo desclassificou o São Lourenço na Libertadores e o Cruzeiro desclassificou o Boca na Sul-Americana. Então tem 2 semanas que os gringos estão falando de Atlético e Cruzeiro. E aqui, sempre que acontece isso, rola essa discussão sobre qual time é mais reconhecido, mais temido. Na verdade, a discussão foi colocada pelos cruzeirenses, porque na cabeça deles, eles acreditam que são chamados de La Bestia Negra e que o fato de chamarem o Atlético de Mineiro representa desconhecimento. Então o Cruzeiro é super temido, super reconhecido, e o Atlético ninguém sabe quem é, tanto que erram o nome do Galo. Mas não é verdade. O nome do Galo é errado mesmo, para começar. E eu vou explicar isso aqui, os dois contextos. No caso do La Bestia Negra é uma gíria normal de lá, eles falam isso de todo mundo. Então, isso ilustra muito a personalidade das torcidas de Belo Horizonte, né? A rivalidade entre Atlético e Cruzeiro tem muito de personalidade também coletiva, né? As torcidas têm suas próprias personalidades. Enquanto o Atlético, o atleticano, é super desconfiado, é super, sabe, não consegue confiar que vai dar certo, só comemora no apito final, com certeza, quando não tem mais chance de dar merda, o cruzeirense é super empolgado, super emocionado, e isso faz com que o atleticano, do lado de cá, a gente não aceite ninguém trabalhando no Galo, a gente tem ciúme do Galo, a gente não aceita dirigente, a gente não aceita treinador, todo mundo é ruim demais pro Galo e provavelmente se não fez merda ainda vai fazer. E o cruzeirense é super empolgado a ponto de, se for elogiado, se falarem 2 ou 3 palavrinhas mágicas, os caras derrete todo, emociona, entrega tudo igual entregaram em 2018-19 para os dirigentes que falavam exatamente o que eles queriam ouvir e foram, né, queimando o Cruzeiro por dentro, corroendo o Cruzeiro por dentro, e eles estavam lá tão emocionados que não prestaram atenção, não vigiaram. Enquanto o atleticano aqui, mesmo se estiver acontecendo algo bom, mesmo que alguém esteja bem intencionado, o cara não vai ter sossego, porque o atleticano não aceita ninguém trabalhando no Atlético, ninguém mexendo no meu Atlético. Então são perfis diferentes, e essa discussão é muito sobre isso, né? Então o cruzeirense tem essa vontade aí de ser reconhecido internacionalmente e tal, e caiu bem, né? Ser chamado de La Bestia Negra, eles adotaram como um reconhecimento para eles. Assim como o atleticano teve um outro episódio desse, que foi o Aguirre, chamou o Cruzeiro de Barcelona das Américas, e tem uma entrevista sensacional do Renan Ribeiro, ex-goleiro do Galo, que aí o repórter chega para ele e fala: o Cruzeiro está sendo chamado de Barcelona das Américas, como você acha que o Atlético deveria ser chamado? E o Renan Ribeiro deu a resposta mais perfeita pro atleticano, que ele falou: nenhum, o Galo é o Galo, tem que chamar o Galo de Galo, só chama o Galo de Galo que tá ótimo. E é isso mesmo, o atleticano, eu pelo menos, tô cagando para como os gringos chamam o Atlético. Só que não quer dizer que não conhecem o Atlético. Eu vou dar o exemplo claríssimo disso, indiscutível. O Real Madrid é chamado lá na Espanha e pelos próprios torcedores de Madrid. A gente chama de Real Madrid, a gente chama de Real. Então quer dizer que a gente não conhece o Real? É desconhecimento? É falta de reconhecimento? Não, a gente só chama do jeito que a gente entende o nome aqui, assim como os gringos, os sul-americanos, os outros sul-americanos, entendem o nome do Atlético como Mineiro. E isso faz total sentido, eu vou explicar a origem disso. Inclusive eu vou gravar um vídeo em breve, quando der, sobre os times brasileiros que são chamados pelo nome errado. Tem um monte de time brasileiro que é chamado pelo nome errado, o Atlético é um deles. Simples assim, é isso. O problema de chamarem o Atlético de Mineiro é porque o Atlético tem o nome errado. Inclusive induziu vários outros times a serem chamados pelas próprias torcidas de Atlético. O Atlético é o pioneiro nisso, nesse erro, e aí induziu todos os outros a serem chamados de Atlético de forma errada. Porque Atlético é a razão social. E o Atlético foi fundado como Atlético Mineiro Futebol Clube, o que é muito compreensível pela comunicação e informação que existia na época. Então provavelmente eles trataram, por exemplo, o Atlético de Madrid como nome, né, e sendo o Atlético de Madrid chamado de Atlético porque o rival é chamado de Madrid. Então é Clube Atlético de Madrid.
O nome seria Madrid também, iria coincidir o nome. E aí eles chamam de Atlético. Então, provavelmente os fundadores do Atlético entenderam que Atlético é nome e não razão social. E aí chamaram o Atlético de Atlético Mineiro Futebol Clube. Então, de qualquer jeito, o nome do Galo seria Atlético Mineiro mesmo, porque Futebol Clube é outra razão social. O Atlético teria duas razões sociais no nome inicial, tanto que mudaram para Clube Atlético Mineiro, tiraram o Futebol Clube. Então, Clube Atlético, Futebol Clube, Esporte Clube, é razão social. E por isso um monte de time aqui é chamado pelo nome errado. Inclusive, o spoiler do vídeo que eu vou gravar é que tem um clube no Brasil, grande, reconhecido, gigante, que não tem nome. Simplesmente o clube não tem nome. É como se chamasse restaurante que faz comida na Savassi. É isso, não tem nome. O nome dele é esse. É um restaurante que faz comida no bairro tal. E outros clubes foram induzidos pelo Atlético, né, a chamarem o próprio clube de Atlético, de forma errada, porque clube Atlético é razão social e no resto da América do Sul, os times chamam Clube Atlético alguma coisa, a grande maioria chama Clube Atlético alguma coisa, e por isso eles tratam o Atlético como mineiro. Eles entendem que o nome do Galo é mineiro, e nem estão tão errados, porque de Clube Atlético Mineiro, de Atlético Mineiro Futebol Clube para Clube Atlético Mineiro, foi mantido só o Atlético Mineiro e, na minha visão, esse é o nome do Galo, Atlético Mineiro. Não tem problema nenhum, muito orgulho, inclusive, no nosso perfil de desconfiado, tem tudo a ver com a fama do mineiro, né, do Brasil, de ser desconfiado, de ser vigilante, enfim. Então, um maior orgulho disso. Já o termo La Bicha Negra é uma gíria. Tanto que ontem eles confundiram, né? O jogo foi ontem do Cruzeiro. Eles confundiram porque o Merentiel lá que errou o pênalti é chamado de La Bestia, né? O apelido do jogador. E aí o cara fala que La Bestia não acredita. Os cruzeirenses estão achando que estavam falando do Cruzeiro. E não é verdade. La Bicha Negra é uma gíria do futebol que seria tipo carrasco, tipo time chato. Um time que toda vez ganha do seu. Aí você fala, não, aquele time é chato demais, aquele time lá é La Bicha Negra. É isso. Tanto que quando o Atlético foi jogar com o Colo-Colo no Chile, na Libertadores de 2015, se não me engano, eles chamaram o Levir de La Bicha Negra. O Levir Coupe foi chamado de La Bicha Negra. Porque ele já foi lá com o São Paulo, já foi lá com o Cruzeiro e estava indo lá com o Atlético e ganhou todas as vezes. A fama do Cruzeiro de sempre ganhar e dar trabalho, de ser chato, é justificável, porque o Cruzeiro teve um período da década de 90 que disputava a Supercopa. A Supercopa só serviu para isso. A Supercopa não serve para porra nenhuma, para falar a verdade. Quem sou eu para desmerecer título dos outros? Eles desmerecem a Conmebol, que era 1000 vezes melhor do que a Sul-Americana. E porque tem atleticano também que acha que tem que unificar. Não, a Conmebol é 1000 vezes melhor que a Sul-Americana. Quanto mais da Supercopa. Mas não vou fazer isso. Até um dia eu também gravo um vídeo explicando por quê, né? Ou fazer uma hierarquia entre esses segundos campeonatos sul-americanos que já existiram, que hoje é a Sul-Americana. Mas tem uma hierarquia. Não é Sul-Americana, não é igual Conmebol, e Supercopa está muito diferente. Supercopa só tem critério e não é técnico. Qual a diferença de critério para critério técnico? É que o padrão é critério técnico. O último campeão de alguma coisa, ou campeão do ano, quer dizer, eu quero os melhores. Então eu vou pegar o campeão do último ano no máximo. Ou, no caso do Mundial, o campeão de cada continente ainda nesse ano, para pegar o melhor mesmo, sem risco de o time se desmanchar ou mudar muito. Isso é critério técnico, é por classificação, os 8 melhores do ano, os 10 melhores, seja qual for, o critério, mas tem que ser técnico. O da Conmebol, o da Supercopa não era técnico, o da Supercopa era assim, times que já ganharam a Libertadores. Isso não é critério técnico, porque passou 20 anos, o time pode estar falido, tanto que o Racing disputou falido. O próprio Cruzeiro, Vasco, Atlético
argentinos júniors, na verdade, participariam, o Santos agora participaria da Supercopa mesmo na segunda divisão. O River já caiu para a segunda divisão. Então não era um critério técnico. É a mesma coisa de falar assim, ó, só quero times que tenham camisa vermelha. É um critério, mas é técnico? Não. Os times de camisa vermelha podem estar uma bosta e vai disputar. O time que já foi campeão da Libertadores há 30 anos atrás ou em qualquer momento da história pode hoje estar falido. Você vai lá, pega um jogo de camisa e vai disputar a Supercopa. E por isso o Cruzeiro deitou o cabelo em vários times, principalmente os do Chile e os do Paraguai. Então, o Olímpia no caso, né? Então, esses times o Cruzeiro atropelou na década de 90 várias vezes, inclusive tinha todo ano. Então, nem tinha o risco de não estar apto a disputar a Libertadores e ficar, sei lá, 5 anos sem encontrar um outro grande sul-americano. Eram os mesmos times todo ano, garantidos, independente de como estivessem. E aí, nesse período, o Cruzeiro amassou o Colo-Colo, o Olímpia, alguns times da Argentina mesmo. Por quê? Porque não tinha critério técnico. Os times tinham camisa, todos com camisa e nome histórico, mas não necessariamente estavam em boas fases, né? E aí, o Cruzeiro virou o carrasco de um monte de time sul-americano de fato. E aí essa gíria é usada com o Cruzeiro, mas não é para o Cruzeiro. Vários clubes são chamados de La Bestia Negra, entre eles, inclusive o Leverkusen já foi chamado porque passou por lá com 3 times diferentes e ganhou em todos. Então é uma gíria, é chamar de carrasco. Você chamar imagina um time, sei lá, argentino que tem um brasileiro como freguês. E aí houve aqui falando, o time tal é carrasco do São Paulo. E aí os caras empolgam lá achando que é um apelido dado para eles. Seria mais ou menos isso, que é o La Bestia Negra. Mas tudo bem, faz parte da personalidade da torcida do Cruzeiro. Essa empolgação aí, essa emoção e necessidade de elogio. O Mineiro não tem problema nenhum eles chamarem de Mineiro, porque é de fato o nome do Atlético e isso é uma confusão causada pelo erro no início do futebol brasileiro, que é totalmente justificável também. Os caras eram adolescentes, estudantes, não tinham tanto acesso assim, tanto que foram ter bola um ano depois da fundação. Então era tudo precário. Então não dá para cobrar que os caras entendessem as nomenclaturas de clube naquela época, e eles erraram e influenciaram. Você vê que o Atlético é pioneiro, até o erro do Atlético influenciou todos os outros clubes atléticos do Brasil a serem chamados de Atlético. Então é isso, a origem e o contexto dessa briguinha, que não tem nada a ver com reconhecimento, não tem absolutamente nada a ver, senão a gente falaria que o Real Madrid é desconhecido no Brasil porque a gente chama eles do nome errado. E o La Bestia Negra não é um apelido do Cruzeiro, mas é óbvio que pelo perfil, na personalidade da torcida cruzeirense, isso cai muito bem e eles adoram tratar isso como um apelido dado para eles, mas não é. Beleza? Então, vocês não somem não, um grande abraço.